Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você criar alguém, né? A criação do outro, né? Você influencia, claro. A criança, os pais são o espelho emocional do filho, né? A criança, no decorrer ali daqueles primeiros anos, principalmente, ela não tem discernimento quando ela escuta você fazer uma piada ou quando determinado tipo de coisa que você coloca, determinado preconceito ou comentário que um pai coloca, uma mãe na frente de uma criança. Aquilo vai virar uma verdade para aquela criança. E, às vezes, essa pressão que o homem sofre, né, desde pequeno, porque ele é o campeão. Então, ele tem que ser sempre muito bem desenvolvido em alguma área. É engraçado como a gente coloca alguns preconceitos associados ao gênero ou à raça. Então, o homem, ele é o garanhão, né? Então, o homem não pode recusar, então a mulher é que tem que se conter, porque se ela se oferecer, imagina como é que ele vai recusar, porque ele é o pegador, né? Imagina se ele não for, nossa senhora, né? Ele tem que ser. Temos opção aqui não, né? E tem milhões de pessoas. E por que tem que ser assim? Ou o cara eu quero que ele jogue bola. Ai, meu filho, eu ouço isso às vezes. Ele não gosta de nenhum esporte. Ele não gosta de ver futebol comigo. E daí que ele não gosta de ver futebol? E daí? Milhões de mulheres adoram cabeleireiro, milhões detestam. E daí? Então, parece que há essa criação de que a mulher tem que ser delicada e penteada e perfumada. E se ela quiser ser assim, mas se o cara também quiser ser assim, beleza. Isso não vai influenciar em nada, absolutamente nada, além desta característica. É isso, é simples assim, né? Então, eu acho que... E o estranho que as pessoas esquecem de notar é assim, fazendo um paralelo. Digamos que a criança tem um irmão menor. E ela tem lá 3 anos. E aí tem um irmãozinho ali de 1 ano. E aí a criança ouve os pais falando assim: nossa, mas o fulaninho, o maiorzinho, ele não andou nessa época. Eu não lembro dele andar nessa época. Nossa, mas ele é muito mais durinho do que o fulano. O fulano não era durinho assim nessa época. E aí tá aquele fulano escutando a comparação incessante entre ele e o irmão, ou entre ele e o primo, ou entre ele e o amigo da escola, ou entre ele e o cara do vizinho. E ele vai ficar incomodado com isso, que ele não vai conseguir se expressar. E em nenhum momento os pais pensam que esse comentário está colocando uma pressão na criança. Porque, nossa, quando eles dizem que eu não fazia isso, significa que eu sou mais burro do que esse outro? Significa que eu sou pior do que esse outro? A criança pensa essas coisas. A criança diz coisas no consultório, quando ela começa a falar que os pais ficam de queixo caído. Então, assim, o ideal era a gente não colocar esse peso na criança, né? Não compará-la com mais ninguém. Ela tem direito ao desenvolvimento individual dela, eu sempre falo isso. A pessoa está no 4º filho. É claro que você traz uma bagagem, você tende a comparar, mas ele tem direito ao desenvolvimento individual dele. Ele tem. Então, se as crianças elas pegam pressão quando elas são comparadas com um vizinho que não significa nada, imagina como elas se sentem quando os pais ficam pontuando características que ela deveria ter e ela não tem. Eu não gosto de futebol, nossa. Meu pai fica tão triste porque eu não gosto de futebol. Por que seu pai tem que ficar triste porque você não gosta de futebol? Ou porque você não é o melhor atleta da escola? Ou porque você não é o... Sei lá. Eu já vi paciente... adolescente, o pai não querer que namorasse, porque ele tinha que pegar todo mundo enquanto era adolescente, para aproveitar. Eu até, nesse caso, chamei a família, depois eu falei, olha, primeiro, não vamos pôr esse tipo de pressão nessa criança. Ele é um adolescente, ele está em formação. Né? Acho que, se você acha que isso é o ideal para a sua vida, mas ele pode não achar que é para dele. Mas os adolescentes estão escutando isso às vezes. É sempre essa ideia de que o menino é o forte, e a menina é a frágil, que precisa sempre de ajuda, que precisa de proteção. E o menino tem que ser o provedor, então ele tem que ser
ultra bem sucedido, porque ele vai ter que prover, né? Eu tenho tantos pais que são os pais que ficam com os filhos em casa e as mães que trabalham. E daí? Daí, não tem problema nenhum. É ótimo. Se para aquele núcleo tá bom. E se fosse o contrário também.